Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, quando Deus criou o homem, Ele o criou só. A mulher foi criada depois. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Devemos lembrar que a família foi a instituição mais antiga do mundo. E aquele casal era um com o outro e um com Deus, porque estavam guardando a sua palavra. Até que aquela grande tragédia veio a suceder. Então, esse era o propósito de Deus, ser um com a sua família. E o nosso Deus, o nosso Pai Supremo, tinha em si esse propósito de ser um com a sua família, Adão e Eva. E a única maneira que eles poderiam ser um com Deus era porque a natureza de Deus estava neles, de modo que eles foram feitos com a natureza de Deus. Então, um com o outro e Deus, eles se tornaram um só. Não é isso um quadro maravilhoso? Deus em sua família, Pai sobre todos, o Deus Supremo, ali no Jardim do Éden, sem morte, sem tristeza, sem mágoas, sem nada. Somente uma alegria indescritível. Nunca ficar doente, nunca ter dor de cabeça, apenas um com Deus, porque a própria natureza de Deus estava nessas pessoas. Sim, ouvintes, vamos analisar o seguinte:
a grande obra-prima da família, o marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a menos que sejam um. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Se a igreja tem que ser um com Cristo, se você é casado, você tem escritura para ficar por detrás delas. Portanto, a escritura que está sendo analisada para o casal ficar atrás dela é Efésios, capítulo 5, versículo 31. 2 numa só carne. Portanto, quando o casal fica por detrás de toda palavra a respeito daquilo, então Deus pode ser um com esse casal, que por sua vez é um com o outro. Então, vou repetir, o marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a menos que sejam um. Eles têm que ser, senão eles não são uma boa família. A esposa puxando para um lado e o marido para o outro lado. Isso vai fazer uma família horrível, mas em acordo um com o outro, com amor um para com o outro, assim é uma verdadeira família. E agora a família, obra-prima, Adão e Eva, tem vindo novamente. Cristo e a sua noiva estão prontos para vir. O segundo Adão, a segunda Eva, prontos agora para retornarem ao seu lar. E o quadro inteiro tem sido redenção, voltando para o original. Aí entra a escritura que nós lemos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isto é, um crente, em hipótese alguma, deve casar-se com uma descrente. Ou uma crente, em hipótese alguma, deve casar-se com um descrente. Eu sei que há casos isolados, tá? Em que
Aconteceu da irmã desviar-se da igreja, arrumar um casamento lá no mundo e trazer o marido para a mesma fé. E também homens desviam-se do santo caminho, arrumam uma mulher no mundo e a traz para a fé. Mas são casos isolados. Eu conheço moça que foi advertida pelo pastor, e não é alguém que estava lá no mundão, camuflado na igreja. O último dia que ele foi da igreja foi o dia do casamento, mas o pastor a advertiu. Mas ela disse: não, pastor, eu vou orar bastante. Ele vai se firmar. Ele vai mudar. Gente, a Bíblia manda obedecer os pastores. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Essa moça voltou para casa com o maxilar quebrado. E já está no segundo casamento. Então, não se deve basear nos casos que deram certo, porque é isolados, é caso raro. A maioria é arrastada para o mundo, ou vive debaixo de pressão do marido, vive debaixo de ameaças do marido. Sim, ouvintes, eu estou falando-vos a verdade. Agora, vejam bem, a Bíblia diz que o casal tem que ser um. Como que eles serão um? Se um tem uma fé e o outro tem outra fé. Há um caso na Bíblia, Acabe e Jezabel. Acasias era o filho de Acabe, desse casal pervertido, que foi criado num tipo de lar que era morno, não era completamente cristão. Sua mãe era uma pagã e seu pai casou fora do companheirismo com uma mulher que não era uma crente. É a única mulher na Bíblia que se pintava. E esse tipo de mulher tem atraído os rapazes da igreja. Mas eu digo uma coisa: o caráter desses rapazes são caráter de Acabe. É farinha do mesmo saco. Um verdadeiro crente, um moço cristão, ele vai procurar uma moça cristã que lhe agrade fisicamente, mas que o seu caráter se encaixe com o caráter cristão que ele tem, e vice-versa. Agora, esta união, uma união deste tipo, faz um mau lugar para uma criança ser criada.
Quando fé e incredulidade tentam se misturar. Agora, se seu pai fosse um homem forte em sua fé, a criança teria tido uma oportunidade melhor, mas não teve. Ele sabia que existia um Deus. Ele sabia que existia um Jeová que fez o seu povo sair do Egito. Mas os deuses de sua mãe e tudo aquilo que ela trouxe, aquilo deixou ele confuso. Então, depois da morte de seu pai, ficou um tanto misturado. Um pouco de uma coisa e um pouco de outra. Se esse não é um retrato das famílias hoje, um da família é desse jeito, o outro é de outro jeito. Um vai por este caminho, o outro vai por aquele caminho. Não é de se admirar que estejamos tendo tanta delinquência juvenil. Não é se admirar que estamos tendo todo tipo de coisas com o nome de cristianismo. É porque não há mais união. O casal que deveria ser um é dois. E a criança fica no meio. Não sabe para onde vai. Acasias ficou desse jeito. Você pode ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 52. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Portanto, essa criança, ao invés de ter um lar cristão, ela teve um lar morno, por causa que seus pais não eram um. E o casal tem que ser um entre si, e um com Deus. Sim, para que aquele lar seja um lar abençoado. Portanto, não vos prendais a um jugo desigual. Não, espera no Senhor. Salmos 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. No Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim, espere
espera no Senhor. É melhor casar-se com 30, com 40, mas viverem felizes até que a morte separe ou até que Cristo venha. Sim, que Deus vos abençoe grandemente.